Nós vimos, irmãos, um dos discípulos do Senhor observando Jesus ali a orar, e no que ele vê o mestre orando, após ele espera Jesus terminar a oração e aí ele se aproxima. E quando Jesus se aproxima, quando o discípulo se aproxima de Jesus, o discípulo se expressa da seguinte maneira: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, a princípio, irmão, nesse texto, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que era costume dos líderes, dos rabinos, ensinar os seus discípulos, os seus seguidores, a orar. Era costume, porque a oração é um instrumento de ligação entre o homem e Deus. A oração é um instrumento de diálogo entre o homem e Deus. A oração é um instrumento de conversação entre o homem e Deus. É o instrumento por meio do qual o homem pode chegar a Deus para apresentar suas necessidades, para apresentar seus problemas, para apresentar suas lutas, para apresentar os seus dissabores, as suas angústias, ou para lhe pedir alguma coisa, ou para lhe agradecer. Então, irmãos, a oração é esse instrumento. A oração é essa ferramenta. Então, sabendo que a oração é essa ferramenta, irmã Eliene, amados irmãos, que nos conduz a isso, então nós não podemos de maneira alguma desprezar esse instrumento chamado oração, já que a oração é o mecanismo que nos liga a Deus, é um instrumento que nos leva a ter comunhão com Deus, que nos leva a conversar com Deus, a dialogar com Deus, a falar com Deus. Então nós não podemos de maneira alguma desprezar esse instrumento. Não podemos de maneira alguma desprezar esta ferramenta tão importante que Deus nos deu para poder conversarmos com Ele. Assim como Deus nos deu o dom da palavra para poder conversarmos uns com os outros, assim como Deus nos deu o dom de falar, o dom da fala, para podermos dialogar, assim o Senhor Deus nos deu o dom da oração para podermos falar com Ele. Eu imagino, irmão, que seja terrível uma pessoa que é muda, que não pode falar, que não pode dizer o que está pensando, que não pode dar suas opiniões, que não pode dialogar, que não pode conversar. Sim, com seus lábios, com a sua boca, mediante palavras expressivas. Da mesma maneira, irmão, é angustiante, é triste, é pavoroso quando nós nos calamos diante de Deus na oração. Então nós vimos ali, irmão, que era um costume dos rabis, dos mestres, ensinar os seus discípulos a orar por conta da importância da oração. E os próprios discípulos, conhecendo a importância da oração, também procuravam os seus rabis para que os seus rabis lhe ensinassem a orar. Então isso era fundamental, isso era importante. Tanto os rabis entendiam a importância de ensinar os seus discípulos, como os discípulos entendiam a importância de aprender a oração. Então nós estamos aqui diante dessa cena, diante de um fato que relata isso, envolvendo o próprio Jesus e um dos seus discípulos, e os seus discípulos. Então, da mesma maneira, irmãos, da mesma forma, nós também, amados, precisamos, do mesmo jeito, da mesma maneira, nós também precisamos, irmão, sentir o desejo de aprender a orar. Por que aquele discípulo queria aprender a orar? Porque ele queria orar. Ele queria aprender a orar porque ele queria orar. Se ele não aprendesse a orar, ele não poderia orar. Então aquele discípulo, ele tinha vontade de orar, ele tinha desejo de orar, ele tinha sede de orar, de falar com Deus, mas ele não sabia como. É isso que expressa a atitude desse homem. Senhor, ensina-nos a orar. Por quê, Senhor? Porque eu quero aprender a orar, eu quero falar com Deus, eu quero dialogar com Deus, eu quero entrar em oração, eu quero me utilizar desse instrumento, dessa ferramenta, dessa bênção chamada oração para poder falar com Deus. Então, essa atitude desse discípulo expressa aqui, mostra para nós o desejo que aquele homem tinha de falar com Deus, o desejo que aquele homem tinha de conversar com Deus, de expressar para Deus seu coração, a sua alma, a sua vontade, mas ele não sabia como começar, ele não sabia como fazer. E ali naquele momento Jesus olha e vê naquele discípulo o desejo de falar com Deus. Jesus olha e vê naquele discípulo, naquele seguidor dele, uma sede, uma fome, uma vontade de falar com Deus. E Jesus olha para aquela alma, para aquele coração, e imagina Jesus se alegra em ver que a pergunta daquele homem era uma pergunta sincera, que a pergunta que aquele homem fez a Jesus, o pedido que aquele homem fez a Jesus, irmão, Jesus achou aquele um pedido inusitado, Auricélio. Jesus estava acostumado a ouvir as pessoas dizer: Senhor, me cura, Senhor, multiplica o pão,
Senhor, cura meu filho. Senhor, liberta meu marido. Senhor, liberta minha esposa. Senhor, o meu filho está endemoniado. Senhor, o meu empregado, o meu servo está doente, está morrendo. Senhor, ressuscita o meu filho. Senhor, me cura dessa lepra, me cura. Senhor, me faz enxergar. Senhor, eu quero andar. Jesus estava acostumado a ouvir os mais diversos pedidos. Então aquele homem poderia ter chegado para Jesus para pedir qualquer coisa. Aquele homem podia ter chegado para Jesus: Senhor, ajuda aí minha família que está com problema. Senhor, ajuda aí minha família que está passando dificuldade. Ajuda aí meu parente, Senhor, que está enfermo, que está doente. Mas eu imagino que Jesus até se surpreendeu com aquele pedido inusitado. É incrível isso, irmão. Pedido daquele homem: Senhor, me ensina a orar. As demais pessoas que se chegaram a Jesus para pedir algo é porque eles sentiam necessidade. O cego Bartimeu, quando pediu: Senhor, eu quero ver, é porque ele tinha necessidade de ver. Aquele leproso e aqueles 10 leprosos, quando pediram a Jesus para que Jesus o curasse, é porque eles tinham necessidade, eles sentiam o anseio de ser curado daquela lepra. Aquele paralítico, os paralíticos, os coxos, os cegos, endemoniados, os pais que vieram a Jesus: Senhor, cura o meu filho que está endemoniado. O demônio joga ele na água, joga ele no fogo, tenta matar ele. Senhor, aquelas pessoas foram até Jesus, irmão, para fazerem pedidos, irmão, porque eram de extrema necessidade, porque eram coisas que eram coisas que a sua alma ansiava, desejava. Então nós vemos aqui, irmãos, uma alma desejosa, ansiosa por aprender a orar. E eu fico maravilhado com isso, irmão. Agora, em pleno século 21, nós meditando numa palavra tão gloriosa como essa, aonde nós temos visto hoje em dia as pessoas sem o mínimo de interesse de orar, sem o mínimo interesse de buscar a Deus, de servir a Deus, sem o mínimo interesse de ter comunhão com Deus. Pessoas que sequer sabem orar e vivem e chegam para Deus pedindo: Senhor, eu quero carro, Senhor, eu quero casa, Senhor, eu quero dinheiro. Quando na verdade ele deveria aprender a priorizar os verdadeiros, colocar em primeiro lugar as verdadeiras prioridades. Que antes de pedir o carro, antes de pedir a casa, antes de pedir a promoção no emprego, ele deveria primeiro pedir ao Senhor: me ensina a orar, eu quero ter comunhão com o Senhor. Porque esse pedido, irmão, eu quero orar, eu quero aprender a orar, me ensina a orar, esse pedido ele expressa muitas coisas. Ele expressa o desejo de ter comunhão, o desejo de ter intimidade com Deus. Então, quando Jesus ouviu aquele homem pedindo para orar, aquele homem estava expressando em seu coração muitos anseios que havia dentro dele. E o anseio que havia dentro daquele homem era ter comunhão com Deus através da oração. E nós também, amados, precisamos nos colocar hoje diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ensine a orar. Precisamos nos colocar hoje diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude na oração, que nos ensine a orar de fato, como convém, como é certo, como é correto, da forma como agrada a Deus, como Deus responderá. É preciso que haja também em nosso coração, meu irmão, o anseio de querer ter comunhão com Deus, o anseio de querer ter intimidade com Deus, o anseio de querer nos aproximar mais de Deus através da oração. É preciso que haja esse anseio, esse despertamento, esse fogo vivo aceso dentro de nós. Por que muitos hoje não estão nem interessados em aprender a orar? Porque não estão interessados a orar. E se não estão interessados em orar, é porque não estão interessados em ter comunhão, não estão interessados em ter intimidade, não estão interessados em receber revelação. Estão interessados apenas em receber de Deus alguma coisa. Todavia, querem receber sequer sem orar. E muitos não estão preocupados em orar para agradecer. Muitos não estão preocupados em orar para buscar comunhão, para buscar intimidade. A preocupação de muitos é orar apenas para resolver problemas, quando na verdade a oração, ela não envolve apenas resolver problema. A oração, ela envolve acima de tudo intimidade e comunhão. Homens e mulheres que oram têm comunhão com Deus, intimidade com Deus. Homens e mulheres que não oram não têm comunhão com Deus e não têm intimidade com Deus. Podemos dividir com essas duas classes: as pessoas que oram e as pessoas que não oram. Então, quando Jesus ouviu aquele homem pedindo para lhe ensinar a orar, Jesus logo se prontificou em ensinar. Ele disse: olha, quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que ele está mostrando aqui a princípio nessa oração?
Jesus já ensina aqui dizendo que você for orar, você ore ao Pai. Você deve dizer Pai, ou seja, então eu tenho que falar com o Pai. Você não deve direcionar a sua oração, não é a Jesus, não é ao Espírito Santo, embora, claro, nós temos a mediação de Cristo na oração, a intercessão do Espírito Santo na oração, mas a oração ela é direcionada ao Pai. Claro que sem a mediação de Cristo e a intercessão do Espírito Santo, nossa oração jamais chegará ao Pai. Porém, a oração deve ser feita ao Pai. E Jesus disse, Pai, no verso número 2, Pai, santificado seja o teu nome. Então direcionar a oração ao Pai, e já a princípio na oração reconhecer a santidade de Deus, reconhecer que você está diante do Deus santo, do Deus santo e poderoso e cheio de glória e de poder e majestade. Primeiro já entrar sabendo disso, eu estou entrando diante do Deus que é santo, santificado seja o teu nome, eu estou entrando com reverência, eu estou entrando com temor, eu estou entrando com tremor, porque eu vou falar com Deus que é santo, então eu não posso entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu tenho que entrar com temor e reverência. E ali, logo em seguida ele diz, venha o teu reino. Então você observe que a oração, ela deve ser ministrada por pessoas que anseiam a vinda do reino. Jesus está mostrando aqui que as pessoas que vão orar, elas devem ter vontade que o reino de Deus venha. Venha o teu reino. Para que eu possa pedir a Deus para que o reino dele venha, é preciso que eu tenha vontade disso. É preciso que eu tenha desejo de que o reino dele venha. Então venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Você vê que aqui ele começa a pedir. Primeiro ele dirige-se ao Pai. Segundo, ele exalta a santidade do Pai com temor. Terceiro, ele pede ao Pai, ele diz ao Pai, deixa claro ao Pai, venha o teu reino, ou seja, que ele não está preocupado com coisas terrenas, não está preocupado com conquistas terrenas, ele quer que o reino do Pai venha. Porém, agora ele demonstra que ele tem algumas necessidades. E a necessidade que ele tem é dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ele não pede ao Senhor coisas grandes, ele não pede ao Senhor coisas majestosas, terrenas, ele não pede ao Senhor aparência, ostentação, luxo, riquezas, ele pede ao Senhor tão somente o pão de cada dia, o pão cotidiano, expressando o que ele já falou alguns minutos atrás, venha o teu reino, ou seja, que ele não está preocupado com as conquistas terrenas, com o pão cotidiano ele está satisfeito. Então isso, a oração ela deve expressar o que está no coração da gente. Então se nós oramos assim, é porque de fato essa oração está saindo do coração, né? Aí ele fala em seguida a necessidade que ele tem agora pessoal na questão espiritual. Ele falou agora da necessidade física do pão nosso de cada dia, né? Você vê que ele não pediu nem casa, nem móveis, nem carro, nada de material, pediu apenas a provisão diária, o sustento diário, né? E depois, no verso 4, ele diz, perdoa-nos os nossos pecados. Então agora ele fala de uma necessidade espiritual. Ele pede ao Senhor que perdoe os nossos pecados, na oração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E o que é que ele demonstra isso? Perdoa nossos pecados, que ele está preocupado com salvação, que ele está desejoso de que Deus tire essa barreira de inimizade que é o pecado, essa barreira de separação. Você vê que ele está pedindo 3 coisas a princípio, né? Pedindo o pão de cada dia, necessidade cotidiana, necessária. Depois ele pede ao Senhor pão cotidiano, e depois ele pede ao Senhor que perdoe os seus pecados, nossos pecados. Já uma necessidade espiritual. Primeiro ele pede a necessidade material, que era o necessário. Em seguida ele pede a necessidade espiritual, porque ele sabia que o pecado é a barreira de separação. Então, como nós pecamos todos os dias, é importante chegarmos a Deus arrependidos, porque perdoa meus pecados, quer dizer, eu estou arrependido pelo que eu cometi. Eu estou arrependido pelos meus atos inconvenientes, errados, pelos pecados que eu cometi contra o Senhor. Então o Senhor me perdoa, perdoa. E aí ele diz, pois também nós temos perdoado a qualquer que nos deve.
Olha, interessante como Jesus ensina que o pedido do perdão dos pecados deve ser feito. Se eu vou pedir a Deus perdão dos meus pecados, eu devo pedir apenas depois que primeiro eu perdoar quem me ofende. Eu não posso pedir perdão a Deus sem que antes eu tenha perdoado quem me ofendeu. Assim Deus não vai perdoar. Para que eu possa pedir perdão a Deus dos pecados que eu cometi, primeiro é preciso eu perdoar quem pecou contra mim. Quando eu perdoar quem pecou contra mim, aí então eu posso chegar diante de Deus e pedir perdão pelos meus pecados. É isso que Jesus está ensinando. E em seguida eu acho muito interessante mesmo isso aqui, sabe? E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Olha, irmão, que coisa interessante que Jesus fala aqui. Senhor, não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está pedindo, irmão, para Deus não conduzir ele em tentação. Como se... porque Deus é quem conduz o caminho do homem. Porque Deus é quem guia o caminho do homem. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que o homem faz muitos planos, mas acontece na vida dele as coisas que Deus quer que aconteça, que Deus permite acontecer. Então, quando ele diz, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mas outro pedido para Deus: Senhor, não me conduza à tentação. Nós vimos o quê? Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é batizado, ele é batizado por João nas águas do Rio Jordão, que era o batismo judaico. Ainda não era o batismo da igreja. O batismo da igreja começou em Atos capítulo 2. Aquele batismo judaico, Jesus como um judeu tinha que cumprir toda a justiça, enfim, ele participou daquele batismo para dar testemunho, para dar exemplo. E ali o Espírito Santo conduz Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Você vê que o próprio Espírito Santo leva Jesus até o lugar de provação, até o lugar de tentação, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Deus levou Jesus até o lugar da tentação, conduziu Cristo até o lugar da tentação, para que ali, diante do lugar da tentação, Cristo, Jesus, o Senhor, se comportasse de uma maneira santa e irrepreensível, para que ele fosse aprovado pelo Pai, mediante as tentações do inimigo. Então, quando ele diz para Deus não nos conduzir em tentação, é porque Deus, ele nos conduz por caminhos, irmãos, que muitas vezes nós não conhecemos. Mas Deus nos conduz por caminhos para nós sermos provados. Deus nos conduz por caminhos para nós sermos tentados, embora Deus não nos tenta. Mas o apóstolo diz que é necessário por um tempo passarmos por várias tentações, sofremos, nos entristecemos com várias tentações e provações, porque Deus tem propósito com tudo isso. Ele nos permite ser tentado, para que após sermos tentados, sermos aprovados, dependendo do nosso comportamento. Mas aqui ele está pedindo para que Deus não nos conduza à tentação, não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Então é um pedido importante a se fazer a Deus, para que Deus não nos permita andar no caminho das tentações, para que Deus não nos permita andar no caminho das tentações, mas que muito pelo contrário, o Senhor Deus nos livre do mal, nos guarde de pecar, nos guarde de escorregar, nos guarde de cair na tentação. Nós temos que lembrar disso. Olha que interessante Jesus está ensinando. Nas nossas orações, nós precisamos lembrar de pedir a Deus para nos livrar das tentações, porque as tentações, elas são muitas. Então, quando ele diz também, não nos conduz em tentação, é porque também o Senhor sabe o caminho que não há tentação. Por exemplo, eu vou sair para o trabalho, eu vou dirigir o meu carro aqui por essa rua, a rua A, e Deus sabe que ali tem uma tentação. Então, quando eu oro, Deus, Senhor, não me conduz em tentação, pedir a Deus isso, então pode ser que o Senhor me desperte e me guie a entrar pela rua B, mesmo que sem que eu entenda, porque de repente lá na rua A terá uma tentação, e na rua B não, e já que eu orei e pedi, o Senhor está me desviando dela. Enfim, então é importante pedir ao Senhor que não nos conduza em tentação, mas que o Senhor nos livre do mal. Aí nós vimos aqui a oração, que é conhecida como, por alguns, de oração dominical, é conhecida por outros de oração
do Pai Nosso. Mas o que me chama a atenção, amado, é o seguinte, que nós vamos ver algumas orações no livro de Atos. Você vai ver os apóstolos orando no livro de Atos, algumas vezes, em algumas passagens eles estão orando. E o interessante é que em nenhum momento você vê os apóstolos orando essa oração do mesmo jeito que Jesus ensinou aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cotidiano dá-nos hoje, cada dia. E perdoa o nosso pecado como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Nós não vamos ver os discípulos orando dessa maneira. Não vamos ver os apóstolos orando desta forma. Então por que será? Por que será que, por exemplo, quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, se eu não me engano, no momento, quando os discípulos fizeram aquela cura daquele paralítico da Porta Formosa, que eles foram presos e depois voltaram e foram orar, por que eles não oraram o Pai Nosso? Porque, amados, Jesus não estava ensinando aqui uma reza repetitiva. Jesus não estava aqui ensinando uma reza programada, aquela coisa seca, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Não. Jesus estava dando aos discípulos, olha, um modelo de oração. É como se Jesus dissesse, olha, eu vou ensinar vocês a orar, o modelo é esse. Quando vocês forem orar, vocês orem baseados nesse modelo. Vocês devem orar ao Pai, você deve temer a presença de Deus quando vocês entrarem nela em oração. Vocês devem desejar a vinda do reino dele, pedir para que esse reino venha. Vocês devem pedir o que vocês necessitam, não coisas grandes. E vocês devem também pedir o perdão dos pecados, e que Deus os livre do mal, e que vocês também devem perdoar quem pecou contra vocês, para que vocês possam receber o perdão mediante Deus. Então o Senhor estava dando, amado, um modelo de oração. Por isso nós não vemos nenhum dos apóstolos orando dessa maneira. Eu gosto muito de assistir filmes evangélicos, e ali em alguns me alimentar espiritualmente, que é bom, e em outros casos, infelizmente, apenas observar criticamente muitos equívocos e erros que há. Como uma certa vez eu estava assistindo um filme, que você sabe que alguns filmes evangélicos têm um conteúdo bom, mas tem coisa que você aproveita e tem outras coisas que você não aproveita. Quando a gente conhece a sã doutrina, a gente sabe filtrar isso pela misericórdia de Deus. Hoje, por exemplo, quando eu assisto aquela série Deixados para Trás, como já assistimos várias vezes e agora estamos assistindo de novo, cada dia, uma vez ou outra a gente assiste o 1, depois o 2 e depois o, enfim. E quando eu assisto aquela série agora, eu olho com um olhar diferente. Quando eu vejo ali que o arrebatamento aconteceu e começa aquela tribulação contra a igreja, então eu olho ali o seguinte, não, a igreja ainda não foi arrebatada. Na minha mente ali eu estou olhando porque eu conheço a doutrina, e eu sei que aquela tribulação não vai ser antes do arrebatamento, eu sei que o anticristo não vai se manifestar. Aliás, aquela tribulação não vai ser depois do arrebatamento, vai ser antes, que o anticristo não vai se manifestar, não é depois do arrebatamento, vai se manifestar antes, né? Então, uma certa vez eu estava assistindo um filme evangélico, bíblico, e nesse filme, se eu não me engano, há o momento em que Pedro estava preso, o apóstolo Pedro estava preso, e a igreja estava orando por ele, em Atos 12 fala, né? A igreja que fazia contínua oração por ele a Deus. E Pedro estava preso e a igreja orava por ele. E naquele filme, irmãos, o pessoal lá só orava o Pai Nosso. Naquele tempo não tinha Ave Maria ainda, né? Eles só oravam o Pai Nosso. Eu vi no filme lá, eles oravam, Pai Nosso que está no céu. Irmão, vamos orar aqui pelo irmão Pedro. Eles disseram, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então não era dessa maneira que a igreja primitiva orava. Então aquele filme, logo a gente entende que ele tem uma tendência católica, porque os católicos é quem pegaram essa oração e estão repetindo ela. Como é que Jesus ia ensinar uma oração para a gente orar ela do mesmo jeito toda a vida? Se ele mesmo que ensinou em Mateus capítulo 6, quando nós orar não devemos usar de vãs repetições. Se Jesus disse, quando orar não use de vã repetição, como é que agora ele está ensinando uma oração para a gente orar toda a vida a mesma coisa? Então, irmão, nós só precisamos entender que isso aqui é um modelo de oração. É um modelo para nós orarmos quando nós nos apresentarmos a Deus em oração. E o Senhor continua no versículo número 5, quando ele diz o seguinte: disse-lhe também, ainda no mesmo contexto, né? Tem a epígrafezinha, a palavra do amigo inoportuno, mas no mesmo contexto, na mesma hora que Jesus ensinou a orar, ele fala isso aqui. Disse-lhe também, qual de vós será um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, me empresta 3 pães,
pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. E se ele responder de dentro e disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade. E eu vos digo: peçam e lhes será dado, busquem e achareis, batam que se abrirá, porque qualquer que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre. E qual pai de vós que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará por peixe uma cobra ou uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que ele está falando, irmão? Jesus ensinou a orar, deu o modelo da oração, e os discípulos ouviram. Olha, vocês vão orar dessa maneira, e Jesus ensinou. Aí agora Jesus vai e diz: olha, agora ele apresenta uma parábola mostrando o que é que acontece quando alguém ora. Essa parábola quer dizer isso. O que é que acontece? Eu vou falar com o Pai, eu vou orar, Jesus me ensinou, eu vou orar. Mas o que é que acontece no momento da oração? Aí Jesus explica: o momento da oração é o seguinte: é como se você tivesse recebido um amigo à meia-noite, e aí você está com a necessidade, não é uma coisa supérflua, é uma coisa efêmera, mas é uma necessidade. Então você, à meia-noite, você está com necessidade, fora de hora, mas você vai, dirige-se a um amigo, que é Deus, e você apresenta a sua necessidade, bate na porta e já está falando de oração. E você bate na porta e diz: amigo, olha, chegou um amigo meu agora de madrugada, eu não tenho nada para dar para ele, por favor me empreste 3 pães. É isso que a oração é, isso. É você chegar a Deus e importunar o Senhor por necessidades. E logo ele diz que o amigo foi importunar o outro à meia-noite, porque Deus está disponível a ser importunado por nós a qualquer momento, desde que nossas orações sejam necessárias, desde que aquilo que vamos pedir seja uma necessidade verdadeira, e não apenas uma coisa supérflua. Ah, Senhor, eu queria aquele relógio de R$5.000. Não, você não vai importunar Deus por uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Você vai importunar a Deus por coisas que são necessárias. Então, quando você importunar a Deus, ele diz que você sabe que muitas vezes a gente não pede e vem logo, nunca vem logo assim na mesma hora, né? Muito raramente vem na mesma hora. Sempre a gente espera um pouco. Aí quando ele importunar, como nós importunamos a Deus, Jesus representa ali como se: não, eu estou ocupado, eu já estou aqui com meu filho na cama e tal, e eu não posso atender agora. Ali Jesus não está falando, não é que Deus esteja ocupado e não possa nos atender. Não é que Deus esteja deitado na cama com alguns anjos lá com Ele e não possa falar conosco. Mas é que Deus, irmãos, Ele muitas vezes, Ele tarda a responder a nossa oração. E eu tenho certeza os motivos pelos quais o Senhor faz isso. Um deles, não sabemos todos, claro, mas um deles é para provar a nossa perseverança, para provar a nossa persistência na oração. E então, mas aí então o amigo insistiu e bateu de novo. E quando o amigo bateu de novo, aí Jesus disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa: se o amigo dele não se levantar para dar porque é amigo dele, ele vai se levantar de qualquer jeito só porque foi importunado. E Jesus está dizendo que do mesmo jeito é Deus, do mesmo jeito é como o Senhor faz conosco na oração. Que quando nós batermos, importunarmos ao Senhor por uma necessidade que estamos pedindo, apresentando, ou seja, o que é que eu vejo aqui? Que se eu tenho uma necessidade e não apresentar a Deus, eu não vou receber. Mas eu tenho uma necessidade, e se eu apresentar a Deus, por causa da minha importunação, Ele me atenderá. Por exemplo, vamos dizer, um exemplo, vai de conta que o Auricélio está sem nada para comer hoje, não tem nada na panela, não tem nada na geladeira, não tem nada na dispensa, está repreendendo em nome de Jesus, né? Que Deus dê sempre a ele o pão de cada dia, em nome de Jesus. Mas faz de conta isso, que hoje não tem nada lá, e o Auricélio está atribulado com a mão na cabeça para um lado e para o outro, e Deus está só vendo. O Auricélio, naquele dia o Auricélio fica sem comer, passa fome, e Deus está lá olhando. Deus não fez nada. Mas se o Auricélio fosse, importunasse ao Senhor, então o Senhor lhe daria. Foi o que Jesus disse:
Se ele não der por ser seu amigo, dará porque foi importunado. Ou seja, Deus ama o Auricélio? Dá. Não der por ser seu amigo. Deus é amigo do Auricélio? É. Deus ama o Auricélio? Ama. Mas Deus não foi importunado. Então no momento que Deus foi importunado, Ele vai dar. Amém? Então é isso. Então Ele quer ser importunado. E Deus, Ele acha bom quando Ele é importunado por nós, quando de fato apresentamos coisas importantes, necessárias a Ele em oração. Então ali Ele diz isso. E se Ele importunar, Ele vai dar. Se não der por ser seu amigo, mas deu porque foi importunado. Então lembra disso, irmão. Não podemos esquecer que qualquer que seja a necessidade, nós precisamos importunar a Deus em oração. Seja qual for a necessidade, importune a Deus, porque Ele fará, Ele dará. Mas se você não importunar, Ele não vai fazer. Quantas pessoas às vezes vai atrás do emprego, botar currículo e não consegue êxito, por quê? Porque não importunou a Deus. Quantas pessoas às vezes vai fazer uma viagem, não tem êxito na viagem, não tem sucesso na viagem, vai resolver um problema, sei lá, alguma coisa, e não tem êxito, não tem sucesso, por quê? Porque não importunou a Deus. E Deus está vendo a luta dele lá e não está fazendo nada. Porque ele não está importunando, Deus é amigo dele, está vendo, mas não deu, porque não foi importunado. Então, mas quando importunamos a Deus, irmão, Deus nos atenderá. Então nós temos que entender isso, pessoal. Vocês que estão aqui, vocês que me ouvem agora aí na web rádio, na internet, temos que importunar a Deus. Há uma necessidade, então fala com Deus. Quantas vezes a gente se vê, meu Deus do céu, eu estou aqui passando esse problema, nem apresentei a Deus ainda. Meu Deus, eu estou passando aqui uma luta, eu nem falei com Deus em relação a isso ainda. Não, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que apresentar ao Senhor. E vai lá e apresenta. Porque o Senhor disse, por quê, pastor? Porque o Senhor disse, em verdade vos digo, peça que lhe será dado. Jesus está falando da oração. Busque que vocês encontrarão, bata que se abrirá. Por quê, Senhor? Porque aquele que pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre. Mesmo que ele não dê no primeiro momento, ele dará no segundo. Mesmo que ele não dê no segundo, ele dará no terceiro, mas ele dará. Mesmo que ele não dê no primeiro dia, ele dará no segundo dia. Mesmo que ele não dê na primeira semana, ele dará na terceira. Mesmo que ele não dê no primeiro mês, ele dará no segundo. Se ele não der no primeiro ano, ele dará no seguinte. Mas ele dará se nós importuná-lo. Porque ele diz aqui, irmão, que a oração é como alguém que bate pedindo para entrar, para se abrir, aliás. É como alguém que procura querendo encontrar. É como alguém que pede querendo receber. Se nós não orarmos dessa maneira, olha o segredo que Deus revela para nós nesse texto. Eu tenho que pedir algo, irmão, querendo receber. Eu tenho que bater querendo de fato que se abra. Eu tenho que procurar querendo de fato que encontrar. Nós não devemos chegar à oração sem propósito. Quantas vezes a gente chega na oração batendo sem acreditar que vai se abrir? Quantas vezes a gente chega na oração pedindo sem acreditar que vai receber? Quantas vezes a gente chega na oração buscando sem acreditar que vai encontrar? E o Senhor disse não. Bata que se abrirá, peça que vocês receberão, busque que vocês encontrarão. Ou seja, quando você for bater, pode ter certeza, creia, vai se abrir. Quando você for pedir, creia, vai receber. Quando você for procurar, creia, você vai achar. Tudo isso está ligado à oração. Por quê? Porque quem pede, recebe. Quem pede de Deus, recebe. É isso que Jesus está falando, na oração. Quem pede de Deus, recebe. E quem busca, encontra. Quem busca em Deus, encontra. Quem bate na porta de Deus, ela sempre se abrirá. E ele faz aqui uma comparação. Mas Senhor, nós somos tão indignos. Os discípulos poderiam dizer isso. Mas Jesus vai e fala, não, porque qual de vocês que é o pai, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Qual de vocês que o filho pedir um peixe, vai dar por peixe uma serpente? Vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus, igreja. Nós somos filhos de Deus, igreja. Nós somos um povo comprado. Só para você ter uma ideia, irmão, nós somos a herança de Deus aqui na terra. Nós somos o tesouro de Deus aqui na terra. Quando Deus olha para esse mundo, irmão, Ele vê carro de luxo, vê mansões, Ele vê tudo isso para Deus não vale nada, tudo isso para Deus é podre. Mas quando Ele encontra um servo dEle, Ele vê a riqueza dEle aqui na terra, o tesouro que Ele pagou por Ele aqui na terra. Mesmo que sejamos fracos, pequenos, irmãos incapacitados, irmão, mas todo homem dá valor àquilo que Ele paga muito por Ele.
Vamos dizer, um objeto, um lençozinho aí desse aqui, não vale R$3. Mas se eu fui e paguei R$1 milhão por esse lenço, para você pode não valer nada, mas para mim ele é precioso. Assim sou eu e você na presença de Deus. Para o diabo nós não valemos nada, para o mundo nós não valemos nada, mas para Deus nós valemos muito, porque Ele pagou um alto preço por nós. Oh, aleluia. Ele pagou um alto preço por nós. Então Ele é Pai, nós somos filho. Pelo amor de Deus, irmão, qual é o filho nosso que vai pedir um peixe, nós vamos dar um escorpião? Qual é o filho nosso que vai pedir um pão, nós vamos dar uma pedra? Qual é o nosso filho que pede algo necessário, que nós não temos o prazer de dar o melhor para ele? E ele diz assim: pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que Ele pedir. Agora presta atenção o que é que Deus vai dar. Nós não podemos, aqui nessa mensagem, não estamos influenciando pessoas a pedir: eu sou filho, então vou pedir o melhor dessa terra. Aí já é uma heresia. O sentido da oração que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com grandezas terrenas. Você vê que o filho pediu um ovo, pediu um pão, coisas necessárias. O amigo inoportuno foi à madrugada na casa do outro amigo pedir 3 pães porque era necessidade. Então, mas ele não restringe isso aqui a só comida. Pode ser um filho desviado, um marido desviado, uma mulher desviada, um problema no casamento, um problema no emprego, desemprego, necessidade de mantimento, de recurso, qualquer coisa. A necessidade do homem. Mas ele diz que se nós, sendo que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará dons, Espírito Santo àqueles que Ele pedir. Então Deus, o Pai, irmão, está disposto a nos dar dons, se nós lhe pedirmos, está disposto a dar-nos o Espírito Santo, se nós lhe pedirmos, está disposto a dar o suprimento das nossas necessidades, se nós lhe pedirmos. É isso que Jesus deixa claro aqui para nós. Se um homem mau dá boas coisas ao seu filho, quanto mais o Pai também não dará, e principalmente o Espírito Santo, que é necessário, que é fundamental. E por que Jesus vem falando de comida, de alimento, de pão, e no final ele coloca o Espírito Santo? No final ele coloca, lá em Mateus fala dons, né? Bens, aliás, né? Mas aquela palavra bens ali, na verdade não é bens, é dons. Algumas pessoas ali traduziram colocando bem já com a intenção de pregar a teologia da prosperidade, né? Porque inclusive a gente sabe que algumas traduções, a maioria das traduções tem influência católica nelas. Tem influência católica nelas. Então aquela palavra que a igreja católica foi e sempre é e sempre será uma igreja ostentadora, uma igreja gananciosa, que teve disposto até a derramar sangue para construir seu império, teve disposto a matar inocentes para construir seu império, que hoje está erigido. Então ela foi uma igreja gananciosa, uma igreja que, se vendesse a metade das basílicas dos prédios que eles têm lá, meus irmãos, daria para arrecadar trilhões e sustentar a população pobre do mundo inteiro. Então, mas o texto diz bens, aliás, dons. O que Jesus agora vem falando de pão, vem falando de ovo, vem falando de necessidades, e agora que ele coloca o Espírito Santo. Porque que parece que o texto aqui está começando a distorcer ou dar um sentido totalmente contrário. Não, não é nada disso. Jesus está dentro do contexto que ele vem falando. Tão somente Jesus está mostrando para nós aqui que a maior necessidade de um homem não é apenas o pão cotidiano, não é apenas o suprimento das suas necessidades físicas, mas a maior necessidade de um homem é ter o Espírito Santo de Deus na vida dele. E o homem pode pedir a Deus muitas coisas, qualquer coisa, mas a principal que ele vai pedir a Deus é o Espírito Santo, e Deus não vai lhe negar isso. Dons de Deus, dons de Deus. Então, irmãos, que nós possamos compreender isso. O modelo da oração, o propósito de uma oração, a finalidade de uma oração e a resposta de Deus numa oração. Nós aprendemos isso aqui muito mais nesse texto maravilhoso e glorioso, e que essa palavra ela possa entrar no nosso coração e nos despertar agora em saber que eu vou pedir
e Deus vai me dar, e eu vou crer que vou receber, vou bater e vou crer que vai saber, vou buscar e vou crer que vou encontrar, porque o texto é fiel e está me dizendo isso.